Estamos abrindo mais um plantão de dúvidas com o professor Fernando Landulfo. Se você quiser deixar a sua dúvida para que ele responda, pode escrever aqui nos nossos comentários, mandar no inbox ou, se preferir, envie um e-mail para autoacadêmico@gmail.com. Certo, professor? Certíssimo, Lali. Vamos ajudar os nossos seguidores, que são os proprietários de veículos, os entusiastas e, é claro, os guerreiros das oficinas. E lembrando para você que quer apoiar o nosso trabalho, basta você curtir esse vídeo, deixar um comentário aí para gerar o engajamento e principalmente se inscrever no canal Auto Acadêmico. Primeira dúvida de hoje, Luiz Fernando deixou para a gente. Professor, admiro muito o seu trabalho. Limpeza do TBI, se faz com ele no lugar ou é melhor desmontar do motor? Luiz Fernando, em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu elogio, pela sua admiração. Nós fazemos tudo com carinho para vocês. Com relação à limpeza do TBI, se não houver uma especificação do fabricante do veículo, ou seja, uma instrução de serviço que indique efetivamente como deve ser feito, por que não remover, inspecionar criteriosamente, proteger adequadamente as partes que não podem sofrer contato com solventes ou outros produtos químicos e fazer uma limpeza criteriosa, finalizando com um bom teste de bancada. Nós sabemos que existem muitos produtos no mercado que eles são voltados à limpeza dentro do motor, com ele montado, na verdade, né? Ele montado ao coletor, só que a limpeza ideal seria com ele fora mesmo, né? Sim, pelo menos é a minha visão técnica do assunto. É claro que muitos dos guerreiros das oficinas têm, às vezes, medo de remover o TBI com medo de quebrar alguma coisa. Mas não tenha medo. Faça o serviço com tranquilidade, com as ferramentas adequadas, devidamente instruído e com tranquilidade. Tranquilidade, porque tem muito conector de plástico hoje em dia ligado ao TBI, né? O próprio assentamento dele com o coletor ali também tem parafusos que são entre metal e plástico, então calma hoje em dia é muito mais do que uma mera recomendação, é exigido, né? Claro, porque um torque errado quebra a peça de plástico. Uma ferramenta errada estraga a cabeça do parafuso. Aí é prejuízo na certa. O Alex Gerudi, professor, deixou 3 dúvidas que a gente vai falar aqui nesse vídeo, 3 dúvidas muito bacanas, a gente quer agradecer, acima de tudo, a ele estar participando aqui do nosso canal com a gente. A primeira delas, professor, sabendo que empinar uma moto causa problemas na lubrificação dos motores, um veículo que fica estacionado inclinado em uma rampa, tendo seu lubrificante concentrado em uma parte do cárter, demorando mais para lubrificar ou trazendo mais dificuldade para a bomba de óleo puxar, principalmente na partida a frio, também poderia ter problemas? Caso positivo, seria pior com a inclinação para baixo ou para cima? Olha, Alex, partindo do pressuposto que este veículo está com o nível do cárter dentro das especificações, operar com o veículo dentro da faixa máxima permitida de inclinação pelo fabricante não influenciaria em absolutamente nada no processo de lubrificação do motor, seja frio, seja quente. A grande questão é a seguinte: você já viu em algum manual de proprietário a inclinação máxima que o veículo pode ser operado? Nada além do ângulo de ataque, mas inclinação máxima eu nunca vi. Nem eu. Como essa informação não está disponível, eu fui procurar em trabalhos acadêmicos. Por sinal, eu achei um muito interessante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: de acordo com o DENIT, a inclinação máxima de rodovias é de 35%, algo que beira os 20 graus. Esse trabalho também cita que a via que tem a maior inclinação no mundo é uma que está na Inglaterra e tem 35% de inclinação. Ora, é coisa próxima dos 20 graus. Ou seja, se o veículo trabalhar dentro desta faixa,
até uns 20 graus, 22 graus de inclinação, que é o parâmetro que nós temos aí, nada deve ocorrer com a lubrificação desse motor. O que acontece com as motocicletas? É boa a pergunta dele, eu gostei da pergunta. Não, a pergunta é muito boa. Pergunta excelente. Você já viu motocicleta, o pessoal dando o grau? Muito, muito, mas não repita isso em casa. É mais do que 20 graus, é quase 90. Aí sim é possível haver algum problema. A próxima dúvida do Alex é a seguinte: professor, com a chegada da gasolina E30, acredita que lubrificantes de motores à base de éster, como por exemplo da marca Motul, podem absorver mais água? E caso positivo, da mesma forma que os fluidos de freio são higroscópicos, se não utilizar o veículo por determinado tempo vai haver mais acúmulo? E ele também pergunta se os lubrificantes à base de éster teriam alguma reação com um percentual a mais de álcool nos combustíveis, por exemplo, e a umidade presente nele também. Em situação de uso severo, em que o motor não atinge a temperatura ideal de funcionamento e sobra etanol na mistura junto ao cárter, e aqui ele fala uma situação, né, seria mais relativa ao etanol hidratado, né? Em situação de uso severo em que o motor não atinge a temperatura ideal de funcionamento e sobra etanol, que contém água, na mistura junto ao cárter, no caso de um deslocamento de até 10 minutos, um trajeto curto, se poderia ser mais prejudicial a esse tipo de lubrificante, havendo maior degradação, pois ouvi dizer que a molécula do éster poderia absorver mais água, ou mesmo fazer a ligação com o álcool. Embora seja o álcool anidro que será adicionado na gasolina, mas poderíamos considerar um tanque somente com etanol também. Como é gostoso responder uma pergunta tão rica, tão inteligente e tão bem feita. Alex, vamos lá. Sim, o que você está pressupondo, apesar de não ter sido testado ainda, é cabível, pode acontecer. Sim, o éster é higroscópico. Então, sim, ele pode absorver água, tanto do ambiente, se o veículo ficar muito tempo parado, como a água gerada durante a combustão, que pode acabar indo para o cárter. Com relação à gasolina E30, como ela vai ser aditivada com álcool anidro, aí o que nós temos a temer seria uma possível ligação do etanol não queimado com esse éster, sobretudo na condição que você apresentou, a condição severa de trajetos curtos, motor frio e mistura rica. Levando isso em consideração que gasolina E27 e gasolina E30 só tem aqui no Brasil, é muito cedo ainda para a gente ter alguma informação sólida a respeito. Precisaríamos colher algumas amostras desse lubrificante usado e levar para o laboratório. Então, por enquanto, eu não tenho uma resposta para você. Mas sim, o que você está pressupondo tem cabimento técnico-científico, sim. Lembrando que a mistura E30, né, ela entra em vigor aqui no Brasil esse ano de 2025, né, o que tudo está apontando, né? Enquanto estamos gravando o vídeo, estamos no dia 15 de maio gravando esse vídeo, ela ainda não entrou em vigor, mas lembrando aquilo que nós já falamos em outros episódios, de que a mistura de etanol e gasolina não é uma coisa apenas no Brasil, na Europa existe E10, E15, E20, né? O E30 é coisa nossa, né? Como se dizia antigamente, né? Em um certo programa de auditório bastante antigo, né? É coisa nossa. Mas existe essa mistura de etanol, de E20, E15, E10, Estados Unidos, Europa e outros países. Vitor Holvorsen voltando ao nosso plantão de dúvidas. Olá, amigos, agradeço a resposta em vídeo da outra pergunta que ele tinha mandado e aproveito para perguntar mais uma. A formulação química dos óleos de motor da classificação API. É falado que as normas API retroagem, ou seja, as normas recentes atendem ou superam as anteriores. Mas até que ponto isso é verdade? Será que o pacote de aditivos formulado para motores modernos não limitam a quantidade de aditivos para os motores antigos, professor? Mais uma pergunta muito bem feita. Obrigado, Vitor. Vamos lá. A norma API
diz que sim. A princípio retroagiria. Só que na prática, não. O que vale hoje, o que é mais importante hoje, é a aprovação de fábrica. É o selo de aprovação de fábrica. Por quê? Porque determinados lubrificantes têm aditivos que são adicionados para atender determinadas exigências de algumas montadoras. Então, sim, você encontrará no mesmo fabricante 2 lubrificantes com a mesma classificação API, só que um tem aprovação de algumas montadoras, o outro tem aprovação de outras montadoras. Então, não dá para intercambiar. Então, a classificação API é importante? É. E eu posso usar o produto de maior classificação em motores que exigem menor classificação? A princípio, pode. Mas antes de aplicar, verifique se o produto mais moderno tem o selo de aprovação para aquela montadora como tinha o produto menos moderno. Se não tiver, continue usando aquele que tem a aprovação da montadora. Professor, mas só para a gente deixar claro aqui para o público que ainda está pesquisando sobre óleo, que está chegando agora no assunto, não é para desconsiderar a norma API nem as demais, né? Muito pelo contrário. Não se deve desconsiderar nada. Para escolher um lubrificante, nós temos que ter parâmetros. Primeiro parâmetro, a classificação da viscosidade SAE. Segundo parâmetro, a classificação API de desempenho. Terceiros e quarto parâmetros, classificações USAC e ASEA, se houver. E o quinto parâmetro, as aprovações de fábrica. Não havendo exigência de aprovação de fábrica, sim, você pode optar pela classificação mais alta API, ou ASEA, ou USAC. Havendo a exigência da aprovação de fábrica, você deve se balizar por ela na escolha final. Então vamos lá, eu tenho 2 lubrificantes. Esse lubrificante aqui, ele tem a classificação API mais alta, mas não tem selo de aprovação. Esse aqui tem uma classificação API anterior, mas tem o selo de aprovação. Qual que eu uso? Se o veículo exige selo de aprovação, é esse. Ah, não tem exigência. Então você pode usar o de maior aprovação. E só para complementar, o Vitor não perguntou da norma USAC, mas é legal a gente apontar que a norma USAC, ela, quando sai uma classificação nova USAC, a outra é retirada do mercado. Ou seja, nós estamos numa classificação USAC GF7, isso quer dizer que a GF6 está saindo do mercado. Se você no seu manual do veículo, eu acho que isso principalmente acontece em carros japoneses, que eles determinam a classificação USAC como a mais importante. Se você tiver um carro lá cuja USAC for GF6 ou GF5, você não só pode, como deve utilizar agora a USAC GF7. Mas cada caso é um caso. E isso geralmente está determinado no manual do proprietário do veículo. Outra pergunta do nosso amigo Alex Gerudi. Professor, e com relação à troca de óleo da transmissão manual do Ford Ka 2015, em que consta no manual a recomendação para que seja feita a cada 260 mil quilômetros, em tese junto com a correia banhada a óleo. Há alguma outra recomendação? Ou em observação por tempo também? Tenho um carro desse com 136 mil quilômetros. Olha, Alex, eu vou usar a mesma recomendação que eu tenho usado desde sempre. Se o teu carro é de uso severo, corte este período pela metade. Ou seja, já está na hora. Pode trocar. E lembre-se, né? A troca de óleo custa muito mais barato
do que uma reforma de câmbio. Uma pergunta interessante que parece que não tem a ver, mas tem, né? Jaqueline Montovani, carros com correia banhada a óleo, qual o combustível recomendado? Etanol ou gasolina? Se o veículo é flex, tanto um quanto o outro. Existem aí teorias, existem aí alguns mitos que estão circulando na internet de que o etanol poderia estar prejudicando as correias banhadas a óleo, porque estaria corrompendo os aditivos do lubrificante, mas, por enquanto, não tem nada provado a respeito a isso. Então, enquanto não se provar nada ao contrário, e quando eu digo se provar é teste de laboratório, eu não tenho condição de afirmar absolutamente nada a respeito. Então, se o veículo é flex, um ou outro, ou mistura dos dois. O importante é utilizar o lubrificante certo, recomendado pela fábrica para este tipo de correia, sem invenção de moda, sem querer fazer economia porca, ou seja, economizar no lubrificante e depois ter que trocar metade do motor ou o motor inteiro. Tanto faz. O motor foi projetado para trabalhar com os dois combustíveis servem para o motor. E o lubrificante tem que suportar e neutralizar qualquer inconveniente que um ou outro combustível possa causar à correia banhada a óleo. Próxima dúvida do Guilherme Rocha. Quando comprei o meu carro 0 km com motor 1.0 turbo flex de injeção direta, o vendedor e o mecânico da concessionária me alertaram para que eu obedecesse às recomendações do manual do usuário, que descreve o uso de um tanque de etanol a cada 3 tanques de gasolina Podium. Eu sigo essa dica e há 1 ano meu carro não dá problemas. Mas, professor, eu gostaria de saber se é recomendada a instalação e uso do sistema CAT-CAN para auxiliar na remoção parcial dos gases e borras do motor. Para que você quer desmontar e desabilitar o sistema de ventilação positiva do cárter num carro novo? Não faz o menor sentido. Segue as recomendações dadas para você, você está num bom caminho, muito provavelmente você não terá problema nenhum com o depósito dos injetores, porque essa alternância de combustível faz a lavagem da sujeira depositada por um ou por outro combustível, ok? Fica sossegado. Lembrando que os dois combustíveis criam tipos de depósitos diferentes. E uma das razões pelas quais o motor flex dá certo é que um lava o outro no final das contas, né? Mas essa proporção que te passaram na concessionária, se foi passado, como é uma informação diretamente da montadora, siga a risca, faça a troca de óleo nos períodos corretos, utilizando o óleo correto e muito dificilmente você vai ter problema. Exatamente. Próxima dúvida do Sandro Pessoa, ele mandou para a gente pelo e-mail. Professor, tem um Corolla Cross XR 2026, injeção direta. Qual seria, na sua opinião, a melhor forma de preservar os bicos e a bomba de combustível? Usar apenas etanol, porém aditivá-lo com um bom aditivo, como o Proal da Bardal, usar apenas gasolina aditivada ou usar apenas etanol e a cada 10.000 quilômetros usar um tanque de gasolina aditivada? Olha, Sandro, a recomendação do fabricante já diz, né? Se você for utilizar etanol, um tanque a cada 10.000 quilômetros. Mas 10.000 quilômetros, dependendo da forma que você usa o carro, é muito tempo. Por que você não alterna um pouquinho mais isso? Que tal um tanque de gasolina a cada 3 tanques de etanol? Pode ajudar a preservar os seus injetores. Por sinal, essa é uma prática muito recomendada por outros fabricantes. Por sinal, no manual do seu carro, que eu tive a oportunidade de dar uma lida, está bem claro: não utilize aditivos de combustível
que contenham metais. Muito cuidado com isso, com aditivos milagrosos que tem por aí. Quando você tem um carro novo, você não precisa ficar aditivando o combustível à torto e à direito. A gente entende quando o consumidor, né, que tem um carro um pouco mais antigo, isso eu posso falar, nós podemos falar com propriedade, que a gente tem carrinho mais antigo, a gente costuma dar uma olhada ali na prateleira de aditivo, ver as novidades do mercado, mas isso especificamente para veículos que já estão rodados, que já têm um desgaste natural mais elevado. Então a gente começa a olhar para algumas alternativas que existem no mercado. Mas você tem um carro super novo, né, um carro 2000, que nem você colocou, o modelo 25, 26, não precisa de aditivo. Carros mais novos aí, com pouquíssima rodagem, que ainda estão em garantia de fábrica, existem até algumas fábricas que determinam a utilização de aditivos que elas mesmas oferecem em concessionárias. Aí, como é responsabilidade da montadora, é mais seguro utilizar. Esses não tem tanto problema. Agora, aditivar o veículo por conta, muito cuidado com isso, né, professor? Eu não recomendo. Se já está especificado uma alternância de combustível, essa alternância deve preservar os seus injetores. Quer melhorar mais? Aumenta a frequência da alternância, como esse exemplo que eu dei para você. Everton Santos, aproveitando esse plantão de dúvidas, gostaria de sugerir ao professor Fernando Landulfo uma explicação frente aos diversos vídeos que estão circulando pela internet desaconselhando o uso concomitante de etanol hidratado e gasolina em carros flex. Segundo os vídeos apresentados, o uso simultâneo de etanol hidratado e gasolina gera subprodutos danosos ao motor e componentes. Seria interessante uma explicação para dirimir dúvidas e esclarecer definitivamente o assunto. E aí é legal a gente pontuar aquilo que você sempre coloca, né, professor? Etanol é uma coisa, gasolina é uma coisa, a mistura dos dois é uma terceira coisa, né? Exatamente, são 3 produtos totalmente diferentes. Naquela nota técnica que nós publicamos a respeito do potencial de corrosão da gasolina, está bem claro isso. Quando se aditiva etanol à gasolina, o seu potencial de corrosão aumenta. Mas corrosão é algo que age a longo prazo. A curto prazo, não. Realmente, a gente acompanha aí os mitos da internet e tem muita bobagem publicada por aí. A pergunta que eu faço: tem consequências danosas? Quais? E complemento a pergunta: por quê? Baseado no que essas conclusões foram tiradas? Achismo? Conosco não. Existem esses subprodutos que o pessoal fala e não, realmente não tem uma base, mas vídeos que têm mais base, que estão citando esse caso, eles falam em uma perda de eficiência energética, ou seja, maior gasto do veículo, ou seja, você mistura os dois combustíveis, você acaba não pegando o melhor dos dois. Agora, existe problema em eventualmente você estar com meio tanque de etanol, aí, por exemplo, agora, né, 15 de maio, vamos começar a entrar numa frente fria, vamos começar a entrar no inverno. Eu complemento com gasolina para melhorar a partida a frio. Tem algum problema eu misturar dentro dessa condição, numa condição aí de, vamos colocar exceção? Desde que esteja dentro de uma determinada temperatura, os dois combustíveis são miscíveis, são perfeitamente miscíveis. A adição da gasolina vai colocar dentro do seu combustível frações mais voláteis, vai facilitar a partida a frio. Além do mais, a gasolina ela tem maior poder calorífico. Então, vai se melhorar a performance do motor e diminuir um pouquinho o consumo. Agora, problemas, danos, quais são? Baseado no quê? Estamos falando de combustível de qualidade comprovada, né? Exato. É muito vago para a gente dar uma opinião técnica com tão pouca informação. Eu gostaria de me aprofundar mais, mas não dá. Próxima dúvida, agora entrando numa seara muito boa de dúvidas, que o mercado está totalmente confuso. Arrefecimento e etileno glicol.
Professor José Raimundo Moreira Lima, tenho uma dúvida. Tem aditivos para radiador orgânicos e inorgânicos? Vou falar uma bobagem para ser esclarecido. Os dois têm monoetileno glicol? Não, não tem não. O aditivo orgânico é aquele que é formulado com produtos da química orgânica. Por exemplo, monoetileno glicol. Os aditivos inorgânicos, via de regra, são aqueles que têm apenas os inibidores de corrosão, muito utilizados aí, por exemplo, à base de silicatos, tá? Então, os orgânicos geralmente têm monoetileno glicol, os inorgânicos não têm. E só para contextualizar toda essa conversa, né, ela está em cima da entrevista que nós fizemos com os especialistas da Tirreno lá na Automec 2025, tá aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. Aqui o Pedro Rogério Rodrigues, ele diz: óleo solúvel sintético substitui esse produto, no caso o monoetileno glicol, com eficiência. Óleo solúvel sintético que existia em muitos manuais de manutenção de veículos lá dos anos 70, né? Sim, tem a linha do Opala lá atrás, estava em manual, óleo solúvel. Adicionar óleo solúvel. Mas as coisas mudaram, os motores mudaram, os materiais mudaram. O que era bom antes pode não ser agora. Então, se não é mais recomendado, não é assim, de bom tom ficar fazendo substituições. E é difícil que uma tecnologia de arrefecimento dos anos 70 sirva para um carro fabricado em 2025, né? Em absoluto. Mr. Andrews, ele diz: água desmineralizada, frescura que a indústria inventou. É verdade, professor? Negativo. Negativo, desculpa, mas eu não vou concordar com você, não. Existem águas disponibilizadas por aí, torneira mesmo, que estão tão carregadas de cloro, de aditivos, de cálcio e de outras coisas por aí, que em contato com o aditivo pode provocar uma reação química. Que reação? Não sei, vai depender do que está contaminando a água ou do que está aditivando a água. Então, desculpa, não é frescura não. O ideal para se dissolver um produto é um solvente mais neutro possível, água desmineralizada. O Gleiton faz outro comentário aqui também em cima da entrevista que nós fizemos com os especialistas da Tirreno. Eles disseram que navios que navegam em mares tropicais não utilizam etileno glicol, pois não é necessário. Então concluímos que nossos carros também não necessitam, porque o Brasil é um sol para cada um. Professor, qual a similaridade entre um veículo leve que roda em São Paulo e um navio que navega no Oceano Atlântico? Os dois se movimentam. Não tem nada a ver uma coisa com outra, e eu só posso suportar ou contestar o seu posicionamento assim que eu tiver certeza do papel do monoetileno glicol dentro do fluido de arrefecimento. Mas comparar a embarcação, né, a aplicação marítima com a aplicação terrestre não faz sentido. Não. Alan Souza: bom dia, gostaria de saber se vocês têm algum curso de mecânica, professor. Olha, Alan, infelizmente nós não temos nenhum curso de mecânica. Mas eu posso sugerir para você, por exemplo, os cursos do Senai, que são de excelência. Agora, se você tiver afim de estudar engenharia mecânica, vem ser meu aluno lá na FMU. Eu sou docente de pelo menos 4 disciplinas diferentes no curso de engenharia mecânica. Vai lá, senta na minha sala de aula e a gente vai trocar muita ideia. Dizem que a prova dele é bem puxada, viu? Me contaram aí nos corredores. Vamos falar de biodiesel, outra pauta que está fervendo no mercado e já já vai ter nota técnica aqui no canal do professor, ainda nesse mês de maio, tá? Tá no forno. Hermínio Costa, comentário internacional, viu? Em 1999, num concessionário Opel, durante a revisão de um Corsa 1.5 turbo diesel, eu vi encherem o filtro de combustível com o mesmo óleo que iam colocar na lubrificação do motor. Saiu da mesma mangueira
com o que colocaram no motor. Eu me perguntava por que o carro saía sempre com um trabalhar tão macio, até que vi fazerem isso e aí percebi a resposta. Se fazia bem, não sei, mas os taxistas tinham a prática de periodicamente adicionarem óleo de motor ao gasóleo, que é como se diz, como se fala, como se chama o diesel em Portugal, e os carros faziam 1 milhão de quilômetros sem abrir ou apresentar consumos de óleo. Como ele mesmo diz, outros tempos. Professor, o pessoal tem relatado que no mercado de biodiesel, no mercado de diesel aqui no Brasil, o pessoal tem misturado óleo de motor ao óleo diesel para compensar aí uma deficiência de lubrificação do combustível atual S10. Porém, no podcast que você participou com o ADG, nós publicamos aqui no nosso canal o corte que vocês comentam sobre o biodiesel. Você citou que o biodiesel, inclusive, ajuda na mistura com o diesel a ser mais lubrificante. Explica pra gente, primeiro, a questão do biodiesel ser mais lubrificante e segundo, se essa prática de colocar óleo de motor junto com óleo diesel, se ela é válida. Está provado cientificamente que o éster, que é o biodiesel, que é misturado ao petrodiesel, repõe a lubricidade que o diesel de petróleo perdeu quando se reduziu a quantidade de enxofre de 500 partes por milhão para 10 partes por milhão. Isso está provado, tá? O que o pessoal anda fazendo? Anda colocando óleo de motor, realmente eu já ouvi falar nisso, para repor essa lubricidade. Vai funcionar nesse aspecto? Muito provavelmente vai. É óleo. Óleo reduz atrito. O problema é o que vai acontecer dentro da câmara de combustão. Estou jogando óleo lubrificante dentro da câmara de combustão. A câmara de combustão existe uma interação com o óleo, mas não nessa quantidade. Não nessa quantidade. Vai formar carvão? Eu acho que vai. Carvão que vai se depositar na forma de fuligem. Vai sobrecarregar o sistema inibidor de emissões de poluentes? Com toda certeza. Com toda certeza. Aonde isso vai chegar a médio e longo prazo? Não sei. Então, é uma prática que eu dou um passo atrás. Tá? Existe muita polêmica em cima do biodiesel, tanto é que o Lari falou, nós vamos soltar uma nota técnica a respeito disso. Eu estou preparando com muito cuidado essa nota técnica, pegando as melhores referências do assunto, porque é delicado. Biodiesel, quando a gente fala de biodiesel, a gente está falando de um combustível que toca em muita gente, muitas pessoas e num setor da economia. Então preciso tomar muito cuidado com o que eu vou divulgar. Por isso que eu estou pesquisando muito antes de soltar alguma coisa a público. Mas essa prática de se colocar óleo lubrificante no diesel, eu conheço, eu já ouvi falar. Aumenta a lubricidade? Eu não vou mentir, aumenta. É óleo. Mas e as consequências? Bruno Pimentel, a questão é, por que o biodiesel já não sai com a ativação necessária para evitar e amenizar todos esses problemas do fornecedor / distribuidor? E aqui ele se refere ao armazenamento do biodiesel, que ele tem consequências se ele for feito incorretamente, certo? Certíssimo, eu gostei muito dessa pergunta do Bruno. Bruno, eu vou tratar isso com detalhe na nota técnica. Eu vou falar aqui rapidamente para você alguns tópicos. Primeiro, quem prepara o diesel comercial que vai com as bombas não é a Petrobras. A Petrobras
fabrica petrodiesel, diesel Foch. Esse diesel vai para a distribuidora. A distribuidora compra dos produtores biodiesel Esker. Mistura esses dois caras na proporção hoje que está em 14%. Dentro dessa mistura também tem que ser colocado aditivo antioxidante numa determinada quantidade especificada pela ANP. A questão é, apesar da legislação ser rígida, as especificações da ANP com relação ao biodiesel serem rígidas, será que está sendo obedecido? É esse o problema. Sim, o diesel comercial com éster, que é a nossa realidade. A realidade é essa, diesel com éster. Ele é mais susceptível a envelhecimento? É. Ele é mais susceptível a ataque bacteriológico? É. Ele é mais higroscópico? É. Estão sendo tomadas todas as medidas cabíveis à proteção desse combustível na estocagem ou mesmo na sua produção? Não sei. E aí começam todos os problemas que estão ocorrendo por aí. A aditivação antioxidante está prevista. Está sendo cumprido? Não posso afirmar sem uma análise de laboratório de cada combustível. Professor, e dentro do tema biodiesel, vamos terminar aqui esse plantão de dúvidas com duas provocações. Não ao amigo que está nos assistindo, mas a você. A mim? A você. Vamos lá. Leon Beg, trabalho acadêmico não paga a oficina de quem tem carro a diesel. Cleiton Marques, o problema de falar em estudo é que você está no Brasil, até estudos são comprados, lembrem disso. E aí, professor, você como pessoa que faz estudos científicos, o que você tem a dizer para os nossos amigos? Vamos lá, com relação a trabalho acadêmico não paga oficina. Realmente ele não paga, mas ele te ajuda a gastar menos com oficina. Segundo, trabalho acadêmico pode ser comprado, não por esse cientista aqui. Curto e grosso? Curto e grosso. Pessoal, muito obrigado a quem nos assistiu até agora. Lembrando mais uma vez, se você tem dúvida e quer mandar aqui para o professor, deixe aqui nos comentários do vídeo ou mande um e-mail para autoacademico@gmail.com. Até a próxima!